não vá para o inferno depois da sua morte. Você é um espírito que mora no seu corpo. Um dia você vai sair do seu corpo. Os seus familiares estarão chorando em volta do seu caixão, e você, que é um espírito, estará prestando contas dos seus atos praticados na terra. Os seus familiares estarão enterrando seu corpo. Depois irão embora do cemitério. Então você vai ficar esquecido ou esquecida. Você pode ter um corpo bonitão ou bonitona 24 horas depois que você sair do seu corpo. Você sabe muito bem o que vai começar a acontecer com o seu corpo. Ninguém vai querer ficar perto do seu corpo. Você vai ser deixado na tumba fria, e só irá ficar na memória, porém o seu espírito não morre, você é imortal. Vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois da morte o julgamento de Jesus Cristo. Jesus não vai julgar o seu corpo, Jesus vai julgar o seu espírito. Se você se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, você vai morar no paraíso de Deus, porque foi para salvar as almas do fogo do inferno que Jesus Cristo morreu na cruz. Ele já pagou os pecados dos pecadores que se convertem ao Evangelho dele. Porém, se você se recusar a se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus, Jesus vai te lançar no inferno, 100% de certeza. Se você for morar no inferno, será por espontânea vontade. Lá no inferno não irá adiantar ficar gritando para Jesus assim: Jesus, Jesus, me tira daqui. Jesus não vai te atender, porque em vida você se recusou a ser salvo por Jesus Cristo. Você vai ficar esquecido num cantinho do inferno. Deus também não vai mais se importar com você, porque você se recusou a ser salvo do inferno. Pelo Filho dele, Deus mandou o seu único Filho para morrer na cruz, para pagar na cruz os pecados dos pecadores que não querem ir morar no inferno depois da morte. Se você escolher o inferno para sua moradia eterna, Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, tudo o que você vai encontrar no inferno. Jesus disse assim do inferno: no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. No inferno não tem área VIP, pobre, rico, irão sofrer o tormento eterno do fogo do inferno. Não vai adiantar, quem fez curso superior, querer um lugarzinho melhor. No inferno, não existe um lugarzinho melhor. No fogo do inferno, Jesus chamou o inferno de tormento eterno, para os condenados por Deus. Os seres humanos criaram evangelhos paralelos, só se parece com o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Parece, mas não é. Tem vários evangelhos. Tem o evangelho que ensina que o inferno não existe, e que o ser humano não tem alma, porém no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus disse que o inferno existe, e que o ser humano tem alma. Jesus disse assim: vocês têm que obedecer a Deus, porque Ele tem todo o poder de lançar no inferno a alma, e também o corpo. Prova que o inferno existe, prova que o ser humano tem alma. Também tem o Evangelho do Purgatório, que ensina que depois da morte, a alma fica se purificando,
e depois a alma vai para o paraíso de Deus. Se existisse o purgatório, não ia precisar de Jesus Cristo vir ao mundo e derramar o seu sangue na cruz, para purificar com o sangue derramado. Quem se converte ao verdadeiro evangelho dele, tem muitos evangelhos paralelos. Tem o evangelho de uma vez salvo, salvo para sempre. Porém Jesus disse que, quem perseverar até o fim da vida, obedecendo o evangelho dele será salvo. Tem o evangelho que fala que não existe três. Ensinam que Jesus é o Pai, é o Filho, e também é o Espírito Santo. Tem o evangelho dos trambiqueiros da fé, que usam o nome de Deus em vão, só para tirar dinheiro das pessoas. Os trambiqueiros da fé estão na internet falando mentiras. Ficam mentindo para as pessoas dizendo assim: Deus manda dizer, o seu carro novo está chegando, a sua casa nova, o seu bom emprego você vai ter. As pessoas acreditam e dizem: eu tomo posse, eu recebo. Os trambiqueiros da fé não se importam com a salvação das almas, eles querem visualizações, porque monetizaram o canal para ganhar dinheiro. Eles não querem falar do castigo que vai ter. Os que não querem se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus, que será o inferno, eles só querem agradar as almas, só falam do amor de Deus, da justiça de Deus que virá, eles não falam. Jamais esse canal será monetizado. Se tiver alguma propaganda nos vídeos, será porque o YouTube está colocando propaganda até em canal que não está monetizado. Não siga o evangelho paralelo, obedeça o evangelho original de Jesus Cristo. Procure ler e obedecer o que Jesus Cristo falou, e não o que os falsos profetas ensinam. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo manda se santificar. Vamos ler no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo. Fiel é Deus que chama vocês. O apóstolo Paulo disse que tem que estar em santificação do corpo, da alma, e também do espírito, para ser salvo. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, para se ir morar no paraíso de Deus depois da morte. É preciso abandonar a prostituição, que é praticar relações sexuais entre solteiros. Tem que abandonar os vícios do álcool, da nicotina, da maconha. Tem que abandonar as novelas, que só incentivam a prática da prostituição, do adultério, dos vícios. Tem que abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem. Deus fez os seres humanos para dominar, e não serem dominados pela prostituição, pelos vícios. Faça o que Jesus mandou. Leia Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus disse assim: ensinem o meu evangelho, quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Jesus mandou ensinar o evangelho dele, e não o evangelho paralelo, o evangelho pirata que não salva ninguém do inferno. Faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Leia Mateus, capítulo 28,
Versículo 19: Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Jesus não mandou batizar criança. Criança não tem pecados. Os que já moram no inferno ficaram vendo o mau exemplo de muitos que usam o evangelho para enriquecerem. Não se importaram com a salvação das suas almas, ficaram vendo o mau exemplo de alguns. Cada um vai prestar contas das suas atitudes. O Evangelho de Jesus não tem culpa do mau exemplo de alguns. Prezado ouvinte, você tem que passar pelo plano de salvação para escapar do inferno, que é se arrepender dos pecados, se confessar para Jesus Cristo, se batizar do jeito que Jesus mandou. Faça isso, ouvinte, ou depois da sua morte, você vai ficar esquecido num cantinho do inferno. Caiu no inferno, já era, só vai sair de lá pro julgamento final da humanidade, depois virá um lago de fogo. Leia Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. Versículo 15: E aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não adianta não crer na palavra de Deus. Isso não irá mudar a sentença de ninguém. Ou é o paraíso de Deus, ou será o inferno de fogo. 100% de certeza. Jesus não mente. Pense nisso, ouvinte. O Espírito Santo sempre irá te lembrar tudo o que você ouviu, até você abandonar o evangelho paralelo e se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Jesus está vivo. Converse com ele. Ele te ouve.